Glória a Deus. Boa noite para os irmãos, a paz do Senhor, amém? Sei que você está feliz, eu sei que nós cremos no milagre de Deus, o que Deus já está fazendo no meio da nossa igreja, no meio da nossa família. Tenho uma plena convicção disso. Eu quero, nessa mesma alegria, nessa mesma sintonia de bênção, de vitória, quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, um texto muito bom, e nós vamos trazer algumas lições dentro desse texto. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Deus é o Deus que restaura famílias. Eu creio. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora, vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados, perplexos, com a quantidade de peixes que haviam pescado. Versículo 10, todos estão comigo, amém? Assim, como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Senhor, esta é a tua palavra. Nós queremos te pedir nesta noite para que o Senhor continue falando conosco, porque o Senhor tem falado conosco desde o início desta reunião. O Senhor tem falado conosco através das orações, dos cânticos que foram entoados neste lugar, e nós queremos te pedir, por favor, Senhor, continue falando conosco, porque a tua palavra é o norte da nossa vida. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Só quero alguns minutos da sua atenção. Esse é o texto que talvez você já tenha pregado ou ouvido alguém pregar. É um texto muito conhecido. Mas é um texto que fala sobre pesca maravilhosa. Então, quando fala de pesca maravilhosa, está saindo da necessidade e vai para algo extraordinário. Quando nós olhamos para esses 3 pescadores, eu acredito, assim como a gente que tem a nossa ferramenta de estudo, por exemplo, um professor que estuda, que dá aula. Eu acredito que um professor, um pregador, não tem só uma Bíblia. Eu acredito que, no mínimo, ele vai ter de 5 a 10 Bíblias, até porque para você ver as versões, né? Enfim. E assim também eu acredito que esses 3 homens que saíram para pescar, eu acredito que na sua casa
talvez não estava faltando peixe. Porque é quase improvável você acreditar que na casa de um pescador não tenha peixe. É quase improvável você acreditar que na casa de um professor não tem livro. Mas esses homens saíram para pescar, porque é o trabalho deles. É por isso que o texto, ele diz para nós que é uma pesca maravilhosa. Então, eu aprendo com esse texto que nós não precisamos passar por necessidade para Jesus fazer algo extraordinário. Você não precisa estar no fim do túnel para Deus aparecer e fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre na sua vida, independente da condição que você esteja. Posso ouvir um amém, irmãos, por isso? Então, esses 3 homens saem para pescar. A Bíblia diz que eles saíram e não pegaram nada a noite toda. E diz a Bíblia que tem um homem chamado Jesus que está ministrando a palavra. E Jesus percebe que a multidão o apertava, porque a multidão queria ouvir Jesus. Então isso me alegra, porque ainda existe uma igreja que deseja ouvir Jesus. Ainda existe multidões que desejam ouvir Jesus. Então essa multidão estava na expectativa de saber o que o Jesus ia falar. E a Bíblia diz que Jesus se incomoda com isso, porque é muita gente. Então Jesus olha, tem 2 barcos e pede um dos barcos. E diz a Bíblia, por favor, leia comigo o texto. O texto diz que, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Vejamos, para ouvir a palavra de Deus. Então a gente se reúne não para pedir milagres. A gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, porque é ela que dá o norte. Então, a expectativa do povo é ouvir o que Deus tem para esse dia, para aquele momento. E diz a Bíblia que ele, versículo 2, notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Então, Jesus, ao mesmo tempo que Jesus está olhando para a multidão, Jesus percebe que ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, tem 2 barcos. E diz a Bíblia que Jesus pensa, eu vou precisar usar este barco para que eu possa falar com mais tranquilidade. E quando Jesus olha para o barco, irmãos, e eu quero trabalhar 5 pontos aqui para a gente ir para nossas casas. Quando Jesus olha para o barco, Jesus não só olha para o barco, Jesus também olha para os pescadores que estão limpando as redes. E limpar as redes, mesmo você não obtendo sucesso, é muito interessante, porque não é porque que você não pescou que você não vai terminar seu serviço. Entende isso? Às vezes, isso é um exemplo clássico. Às vezes a gente começa a estudar para concurso público. A gente estuda. E a gente até passa, mas não fica classificado. E a gente pensa assim, vou desistir. Não é porque que você não passou que você não vai terminar o seu serviço. Então, termine o seu serviço. Pelo mais que o dia seja um dia terrível para você, um dia de decepção, mas aquilo que você precisa fazer, faça. Você não precisa de resultados para cumprir as suas obrigações. Então, embora eles não conseguiram pescar, eles estavam limpando. Então, Jesus, ele olha para os 2 barcos e Jesus também olha para aqueles 3 pescadores. E isso é o primeiro ponto que eu quero trabalhar. Brunão, tu pode colocar aqui? Quando Jesus, ele olha para o barco e para os 2 pescadores, Jesus percebe que eles não pegaram nada, porque o barco está vazio e eles estão limpando a rede. E nada próximo deles, não tem nada, não tem peixe, não tem nada. Então, o barco vazio, eles estão limpando a rede e não sei o que eles estavam falando. Isso me chama a atenção porque, embora Jesus viu a necessidade deles, eu quero trabalhar aqui 5 lições para nós. A primeira lição é que, porque hoje é o estudo bíblico, né? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Jesus trata do reino e depois da necessidade. Não, você pode fazer melhor. Diga assim, Jesus
trata do reino e depois da necessidade. Isso é lindo porque, embora Jesus percebe, e o texto traz isso para nós, porque não é à toa que Jesus convida-os a pescar novamente. Porque Jesus percebeu que eles não pegaram nada. Mas mesmo Jesus percebendo que eles não pegaram nada, Jesus tem uma missão. Então, primeiro Jesus trata coisas do reino, e depois ele trata das nossas coisas. É por isso que Jesus diz em Mateus 6, 33, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois, as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? É buscar o peixe, é o trabalho. Então, embora Jesus esteja pregando, ensinando, fazendo a sua função de reino, Jesus percebe que primeiro você precisa exercer a sua função, e depois ele vai tratar da sua necessidade. Essa é a primeira lição que nós precisamos pegar, irmãos. Então, às vezes, nós achamos que Jesus esqueceu de nós. Não, o versículo 2, Brunão, volta lá, por favor. Olha o que diz o versículo 2 na NVT. Por favor, diga assim, ele notou. Jesus te viu, irmãos. Fique tranquilo, Jesus te viu, só que primeiro ele precisa terminar assuntos do reino, e depois ele vai até você. Então qual é a nossa função, pastor? É perseverar, é acreditar que no tempo certo, no momento certo, a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer. Então fique despreocupado, Jesus te notou, ele te viu. Então Jesus primeiro, ele trata da necessidade do reino. E aí tem um texto muito interessante, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 20, se o Mateus puder colocar, quer dizer, se o Bruno, Mateus 14, 13 ao 20, está aqui na tela. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Por favor. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Diga assim, Jesus fez coisas concernentes ao reino. Então vejamos, Jesus teve compaixão e curou, versículo, ao entardecer, ou seja, mais tarde, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado, e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida, por favor. Não há necessidade, disse Jesus. Providencie vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. E você conhece a história. Jesus multiplica. Mas antes de Jesus multiplicar o pão, ele fez primeiro as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, ele primeiro prega, ele cura, ele abraça, ele faz coisas concernentes ao reino. Depois ele disse: pessoal, agora vamos comer. Diga assim, primeiro o reino, depois as nossas necessidades. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Jesus continua, agora, por favor, Lucas capítulo 5. O texto continua dizendo, versículo 3. Entrou num dos barcos, então vejamos, o versículo 1 e 2 narra para nós que Jesus, que a multidão apertava, ele entrou em um barco, pediu a Simão, entrou no barco, ele pregou, ele notou aqueles 2 homens, depois aqueles 3 homens, depois ele, versículo 3, diz, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e dali
ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor a quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Versículo 6 diz: dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. O segundo ponto que eu quero tratar, Bruno, por favor. Eu quero falar com vocês. O segundo ponto. O Bruno está se encontrando ali ainda. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Ah, não colocou ainda não, né, Bruno? Não, tudo bem. Então, o segundo ponto desse texto é que Jesus convida os discípulos para irem pescarem novamente. Está aqui. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quem atende à necessidade do reino? Então vejamos. Vamos lá. Jesus está pregando. Diz para Simão: você pode me emprestar a sua ferramenta? Eu quero usá-la. Eu preciso dela. Porque se eu não usar, eu não vou conseguir falar direito. Aí Simão: tá bom. Aí Jesus pega, entra, usa a ferramenta de Simão. Então Simão entrega para Jesus aquilo que tem de melhor. Vejamos. Simão não diz: Jesus, estou chateado, não pesquei nada, mas tanto faz. Não, porque Simão entende, e nós precisamos entender que as nossas decepções não estão acima do reino. Que fique claro isso. O obreiro, o pastor, o cristão, que acha que deve servir a Jesus quando está tudo bem, está completamente errado. Então o reino de Deus está acima das nossas decepções. Embora Deus entenda, embora a gente entende, mas você precisa entender que em tempo e em fora de tempo, você precisa fazer. Então Simão empresta, e aí Jesus entra, fala. Aí depois que Jesus falou, Jesus disse assim: vamos ali comigo. Irmãos, quem atende à necessidade do reino, não sai de mãos vazias. Eu tenho uma plena convicção disso. Porque esses homens não pescaram nada o dia inteiro, mas por serem instrumentos de Deus, por serem usados por Deus, não olharam para as suas decepções, não olharam para as suas frustrações. Deus fez com que eles voltassem de mãos cheias. Então, tempo de crise é tempo de trabalhar. Tempo de frustrações é tempo de trabalhar. Tempo de desespero é tempo de trabalhar. Porque quando você vai, eu tenho uma plena convicção que quando você voltar, meu irmão, você vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas a volta tem sido diferente, né? Eu queria ser pentecostal aqui, nem o pastor Igor. Porque deu, né? Mas, enfim. Vamos lá. Isso é muito interessante, porque eu lembro quando, em 2018, 17 de 2018, irmãos, eu lembro que o pastor Jaime me ligou e disse assim: alô, Maurício? Aí eu: alô, sabe o que está falando? Eu falei: não, pastor, não. É o pastor Jaime. Meu pastor, tudo bem? Está onde? É o pastor: vou buscar meu filho na escola. Aí o pastor Jaime conversou comigo, eu estava na Porta Formosa como terceiro dirigente, depois segundo dirigente. E aí o pastor Jaime disse assim para mim assim: eu preciso que você vá na congregação Betesda. Aliás, a segunda melhor congregação do campo, porque a primeira é Porta Formosa, né? Não vou dar esse mole, né? É a segunda. E aí, eu lembro que chegou eu e minha esposa. Nós chegamos lá em 2018, de 18 de julho, porque 17 nós fomos apresentados aqui, 18 foi quarta-feira, nós fomos empossados lá. E nós olhamos assim, minha esposa olhou para mim, eu olhava para ela, e ela não sabia. Eu olhava, ela olhava.
Aí eu falei assim, e aí, amor? Aí ela, vamos? Eu falei, vamos. Irmãos, o cenário era uma bênção. Mas eu tenho um princípio comigo. Que quem faz a obra do Senhor não volta de mãos vazias. O tempo que eu estou na congregação Bethesda, Deus tem me surpreendido. Deus tem me abençoado poderosamente. Porque esse é o princípio. Não é o cenário. Não são as frustrações. Nada disso é mais importante do que Deus tem para você. Nada disso. Então, eles foram, mas quando eles voltaram, voltaram diferentes. Diga assim, ainda tem mais. Aí, Jesus faz isso, né? Faz um milagre. É interessante porque quando chega no versículo 7, vamos ler, por favor. A Bíblia diz que, versículo 6, eles pegaram tanto peixe, irmãos, mas tanto peixe, que eles tiveram que dividir com um colega. Chamou, fulano. E aí, cara, pega peixe aqui, ué. Mas vocês não passaram a noite toda pescando? Vocês estão pescando de dia? Como assim? Não, cara, depois de conta, esse cenário aí. Vem, pega aí. Distribuíram. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco quase ia a pique. Esse é o terceiro princípio que eu quero trabalhar com você. O terceiro princípio, você pode ler comigo? Então, vamos voltar para o texto. A Bíblia diz, versículo 1 e 2, que eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Mas eles estão terminando o serviço, porque eles entendem que o resultado não pode comprometer o trabalho. Então eles, não, vamos terminar o serviço, vamos limpar e vamos limpar. O texto também diz que Jesus notou. Ele está falando aqui, mas está olhando. É mais ou menos o pastor Jaime, né? Não fala isso. Né? O pastor Jaime está falando aqui, mas está olhando tudo assim, ó. Você passa assim, ó. É. E aí ele notou. E Jesus está continuando falando, porque Jesus entende que primeiro o reino, depois das nossas necessidades. Ele está olhando. Aí Jesus, depois que falou, convida-os para pescar. Então, eles não tinham mais o que fazer, mano. Não sabiam mais o que fazer, a ponto que Pedro disse, Senhor, tudo bem, segundo a tua palavra. A pergunta de Jesus deveria ser, que palavra? Não, Senhor, estava trabalhando, mas estava te ouvindo. Isso, eu disse na congregação, é possível a gente trabalhar para o Senhor e ouvir o Senhor falar. Porque tem muita gente que trabalha para o Senhor, mas não ouve o seu Senhor. Então, se ele disse, segundo a tua palavra, aí Jesus, que palavra? Senhor, eu ouvi o Senhor pregar, eu estava próximo. Ah, tá, não, é porque achei que você estava trabalhando. Não, estávamos trabalhando, mas nós estávamos ligados na palavra. Né? A gente é obreiro, a gente é pastor, mas a gente está ligado. A gente constrói, mas a gente está sensível à tua voz. E aí, quando Jesus vai com ele, irmãos, eu estou me sentindo na Bethesda hoje, viu? Quando Jesus vai com ele, o milagre acontece. Sim ou não, irmãos? Não, sim ou não? A ponto que a epígrafe é a pesca maravilhosa. Então o milagre acontece. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu e eles começaram a arrastar. Só que o barco estava indo a pique. Mas é milagre? Sim ou não? Sim. Mas o barco ia afundar. Mas é milagre. Então, quando nós pedimos milagres, nós precisamos pedir algo ao Senhor. Senhor, eu preciso de sabedoria para saber administrar aquilo que o Senhor me dá. Porque se esses homens dissessem, não, é nosso, Jesus que fez o milagre. E Jesus está no barco, hein? E Jesus podia dizer assim, gente, fiquem tranquilos, ninguém vai afundar. Jesus está aqui, ó, na dele. Vamos ver o que eles vão fazer. E eles iam na pique.
Então, está aqui. Volta lá, Bruno, por favor. Não me derruba, não. Vamos lá. O milagre mal administrado, o milagre mal gerenciado, está propício a grandes tragédias. E nós podemos passar noites aqui falando sobre pessoas que receberam milagres e por não terem a sabedoria de administrar o milagre, esse milagre foi uma grande tragédia da vida deles. Eu estou sozinho, irmãos? Não. Esses homens ensinam para nós que é possível receber grandes milagres, mas também é possível saber gerenciar aquilo que Deus dá. Eu disse para minha esposa, quando minha esposa passou para o mestrado da UF, mas ela é crente, ela resistiu, né? E ela disse assim, amor, que bênção, e nós oramos, era uma vaga só, e nós oramos, agradecemos a Deus, aí passa-se um ano. Aí ela, está muito difícil. Aí eu disse para ela, lógico, milagre dá trabalho. Ou não, irmãos? Quando Deus pega o povo e coloca na terra de Canaã, é um milagre, sim, mas tem que capinar, meu filho. Tem que arar a terra. Tem que tirar os inimigos. Então, o milagre dá trabalho. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25, quando Isaac orou, incessantemente Deus trouxe para Rebeca um filho. Aliás, o Samuel nasceu hoje, né? Você pode dizer amém por isso? E aí, quando Rebeca trouxe, quando Deus gerou o filho, a Bíblia diz que há uma luta dentro. É um milagre? É, mas dá trabalho. Então, se nós não soubermos administrar aquilo que Deus nos deu, a gente pode gerar uma grande tragédia na nossa família, na nossa casa, no meio da nossa vida. O quarto princípio que eu quero trabalhar com vocês é que depois que eles compartilham aquilo que têm, aliás, esse é o maior milagre, é compartilhar aquilo que tem. Ele compartilha. E diz o texto, versículo 8, Brunão, por favor. Não, aí não, Bruno, aí, versículo 8. Ninguém leu. Olha o que diz o versículo 8. Vamos ler todos juntos, irmãos? No 3. 1, 2, 3. A pergunta que eu faço é... Isso, desculpa. A pergunta que eu faço é... Quando Jesus fez milagre, Jesus fez assim, viu, Pedro? Cola comigo, pô. O que eu fiz com esses peixes, farei na tua vida, né? É? Não. Irmãos, o quarto princípio que eu aprendo nesse texto é que o propósito do milagre é revelar que nós somos. Pedro disse, quando Pedro vê o milagre, ele diz, sou pecador. Não, Pedro, eu não falei isso para você. Não, Senhor, mas aquilo que o Senhor faz revela quem eu sou. Quando a gente começa a entender isso, e todos os milagres que acontecem em nossas vidas, a gente vai entender que é Deus revelando quem nós somos. O milagre que Deus faz não é somente para dizer que você ganhou, que você foi curado, que você agora pode. Na verdade, agora você pode, né? É muito mais do que isso. Cada milagre que Deus faz é Deus revelando para nós quem nós somos. Isaías capítulo 6, quando a Bíblia diz, quando ele vê a teofania de Deus, a glória de ele diz, ai, quem eu sou? Que foi Isaías? Eu vi, então tira o selfie. Não, eu habito e falo. Mas quem disse isso? Deus falou isso? Não, a glória dele revelou quem eu sou. Então, os milagres de Deus é exatamente para revelar quem nós somos diante dele. Nós somos pecadores.
Nós não merecemos. Então ele disse para Jesus, Jesus, por favor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Irmãos, eu acredito piamente que os atos de Jesus, para quem estava ligado em Jesus, sempre revelou alguma coisa a respeito de nós. Sempre. Sempre. Então você vai ler bem forte agora, no 3. 1, 2, 3. O propósito do milagre é revelar. Então Pedro disse, eu sou um pecador. O quinto princípio, e aqui eu encerro, porque a produção já está me falando que eu já só faltam 10 minutos. Versículo 9 diz assim, Pedro confessa, e Pedro diz assim, pois ele e os seus companheiros, isso aí é Lucas narrando, ficaram espantados, perplexos, com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo. Irmãos, a proposta de Jesus nunca é pôr medo em você. Então, Pedro estava perplexo, Simão estava perplexo, seus sócios também, mas a palavra de Jesus, essa palavra, é a palavra do século. É a palavra de hoje. Não tenha medo. Mediante as batalhas, mediante as lutas, não tenha medo. Eu não sei o que você está enfrentando, o momento que você está vivendo, ou a resposta que você precisa dar para alguém. Mas assim diz o Senhor, não tenha medo. Jesus disse para ele, não tenha medo. Aí Jesus continua dizendo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O quinto princípio, por favor, Bruno, diga assim, Deus cria cenários para lhe dizer, você será. Irmãos, nunca foi sobre o milagre. Se você fizer uma hermenêutica do texto, e uma exegese, nunca foi sobre milagre. O milagre só foi um cenário que Deus criou para chegar até Pedro. Vocês lembram quando a viúva, ela diz para Elias que não tem nada, a não ser um pouco de azeite? E aí Elias profetiza sobre ela. 1 Reis capítulo 17. Primeiro, quando você lê o 1 Reis capítulo 17, você vai entender que Deus cria um cenário para Elias dizer para Acabe que não vai chover. Aí Acabe toca na espinha dorsal da religião de Acabe e Jezabel. E aí Elias foge. Isso é o cenário de Deus. Depois que Elias foge e fica no ribeiro, seca-se o ribeiro. Aí Deus disse assim, agora vai lá para a viúva de Serepta. E aí a Bíblia diz que Elias chega lá. E há um diálogo entre Elias e a viúva. Porque Deus sabia que o filho dessa viúva ia morrer. E essa viúva ia precisar de uma intervenção divina. Se nós falarmos sobre atributos incomunicáveis de Deus, podemos citar 3 que nós sabemos: onipotente, onisciência, onipresença. Então Deus sabia que em algum momento aquela viúva ia precisar de um profeta. Não é sobre o azeite, não é sobre a farinha, é sobre o filho.
Deus cria um cenário aqui, para que a resposta chegue na casa da viúva. Deus cria um cenário de pesca maravilhosa, para dizer para Pedro, você será. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Você será. Você será um profeta. Você será um homem de Deus. Você será um marido bom. Você será uma boa esposa. Você será um bom filho. E isso é tão lindo para nós, mas tão lindo, que se você percorrer a Bíblia, em alguns momentos Deus vai dizer, eu te chamei, você será profeta. Meu irmão. Deus cria cenários para chegar até você e dizer, você será. Mas aquele Pedro, esquece, é agora. Mas não terminamos o texto. O texto diz que quando Deus diz isso, quando Jesus disse isso, e aí você vai ver que realmente não é sobre a pesca. Eu disse no início que um pescador, você não acredita que um pescador não tem um peixe na sua casa. Você não acredita que um professor não tem um livro na sua casa. Então, Pedro e seus sócios, eles vão pescar porque é o ofício deles. E eles vão pescar. E aí vocês percebem, no final do texto, que não é sobre a quantidade de peixe, irmãos. O lindo é que quando Jesus disse, você será, próximo versículo, por favor. Olha o que diz o texto. Versículo 11, por favor. E assim é uma expressão explicativa. E assim, que chegaram à praia. Mas não estava precisando? Vocês acham que... Mas suponhamos, ainda que estivesse precisando. O que Jesus fez foi encontrar Pedro. E Pedro deixou tudo para que Deus cuidasse de tudo. Qual é a segunda proposta que eu faço para você? Deixe tudo e deixe Deus cuidar de tudo. A Bíblia diz que ele deixou tudo. E talvez algumas pessoas poderiam dizer, está sabendo o quê? Cara, Pedro pegou um monte de peixe, deixou tudo lá, vamos lá. E aí as pessoas pegaram o peixe, levaram para suas casas. E cadê Pedro? Pedro agora está com o dono do mar. Irmãos, vocês têm noção o que é isso? É mais ou menos você chegar em um restaurante e falar assim, eu queria 2 mesas, por favor, né? Se você quiser me levar para almoçar ou para jantar. Aí, 2 mesas, aí chega o dono. Não, aí o garçom fala assim, irmão, tá difícil, hein? Qual é o seu nome? Maurício Casais. Achei que era Jaime Soares. Não. É Maurício Casais. Irmãos, tem vaga não. Se fosse o pastor Jaime Soares, teria. Mas tem vaga não. Poxa. Aí chega o dono do restaurante. Casais, ou Bahia, né? Bahia. E aí, fulano? E aí, trota? Como é que tu tá? Tudo bem? Tá. O que eu vi? Não, cara, eu estava precisando de uma cadeira. E aí o garçom falou para eu ficar na fila que vai chegar uma cadeira. Não, vem cá, vou te mostrar as instalações. Eu, não, cara, eu vou perder a cadeira. Aí o garçom vai falar para mim assim, rapaz, você está com o dono do restaurante, cara. Você está com o dono. Não, mas esquece, meu filho. É isso que Pedro faz. Pedro deixa os peixes porque ele acredita que agora ele está com o dono do mar. Então, qual é o convite nesta noite? Seja o quê? Um pescador de homens, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seja uma mulher melhor, seja um marido melhor, seja um filho melhor. Você vai sair daqui dizendo, serei. Vai sair daqui, mas não só isso. Você vai sair daqui determinado em deixar tudo para que Deus cuide de tudo. Vocês entendem por que mesmo Jesus,
notando os 3 pescadores, ele não deixou de terminar o seu ofício ministerial? Jesus dá uma lição para nós. Isso é lindo porque Zacarias, ele, juntamente com Isabel, ele quer um filho, e aí a Bíblia diz que ele está no templo, servindo no templo. Acabou a água. A Bíblia diz que Zacarias está servindo no templo. Aí o anjo vem e fala para ele: irmãos, para quem deseja tanto filho, ele recebeu essa notícia. Tudo bem que ele duvidou, mas suponhamos que ele, meu Deus, fulano, oi, fulano, oi, pastor Wallace, oi, cara, prega aqui no meu lugar que eu vou para minha casa dizer para minha esposa que Deus falou. Não, ele termina o ofício dele. Ele termina o ofício. Termina, a depois ele leva a notícia. Então, esta noite é noite de você dizer: decidi. Serei. Eu quero dizer que Deus montou esse cenário hoje. Deus usou o pastor Jaime e disse para mim: tem uma palavra? Eu disse: tenho. Deus montou todo esse cenário só para chegar até você e dizer: você será. Só para dizer para você: deixe tudo que eu cuido de tudo. Você pode ficar de pé, por favor?